Olá a todos, a todas e a todes. No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que também pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana, informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. Hoje, a gente vai entender por que os juros altos prejudicam a economia e vamos explicar como o IBGE calcula o índice de inflação. Também vamos conferir a pauta de reivindicação que o setor dos trabalhadores do setor farmacêutico aprovou em assembleia e que em breve será negociada com os patrões. Lula critica a taxa de juros e economistas lançam abaixo-assinado pela redução. O presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros de 13,75, que, segundo ele, não combina com a necessidade de crescimento do Brasil. O governo anterior e alguns economistas aliados ao sistema financeiro defendem a taxa de juros alta como forma de reduzir o consumo e, consequentemente, controlar a inflação. Eles defendem que, com menos dinheiro no mercado, o consumo é menor e os preços caem. Mas isso é um grande engano. No último sábado, dia 11, um grupo de economistas, entre eles professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, e também Luiz Carlos Bresser Pereira, lançaram um manifesto em defesa da redução dos juros no país. O baixo-assinado está na plataforma shang.org. Vai aparecer aqui na tela para você ver. Vai lá, assina, porque juros altos não é bom para o trabalhador. Vamos lá, se você não sabe os impactos do juro alto, eu vou te explicar agora. Bom, a taxa de juro alta impacta diretamente no rotativo do seu cartão de crédito, no cheque especial e também no crédito que você faz em lojas ou no financiamento bancário do seu imóvel. É por isso que nos últimos anos o índice de inadimplência aumentou tanto. O trabalhador toma o crédito para conseguir pagar as suas contas e acaba se enrolando tudo. Quando o país tem a maior taxa de juros do mundo, como é o nosso caso, as pessoas com mais dinheiro preferem investir com risco zero e ter um excelente retorno do que investir em parques industriais que geram empregos. E o resultado é esse que vemos hoje: baixo investimento em industriais, desemprego e os trabalhadores endividados no cheque especial e no cartão de crédito. Vamos a um breve intervalo e voltamos rapidinho. Agora vamos falar de inflação. O IBGE apura inflação menor em janeiro, mas os alimentos continuam caros. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, de janeiro de 22 a janeiro de 23, está em 5,71%, segundo o IBGE. No último mês de janeiro, a inflação fechou em 0,46%, um pouco abaixo do 0,69% apurado em dezembro. Essa retração apurada pelo IBGE não é exatamente o que o trabalhador enxerga quando vai ao supermercado ou à feira. Segundo o IPEA, os alimentos foram a principal causa de inflação em 22. Eles subiram 13,2%. Porém, quando a gente olha o índice de inflação apurado pelo IBGE, os números são outros, bem diferentes. E é isso que nós vamos entender agora com a nossa assessora econômica, Marilane Teixeira, que vai explicar por que os índices são tão diferentes da percepção do trabalhador. É com você, Marilane. Olá, pessoal. Eu vou falar de um tema que, sem dúvida nenhuma, todo mundo tem uma grande expectativa em relação à inflação. Tá? Nós tivemos o ano de 2022, né, o acumulado entre janeiro e dezembro de 2022, nós tivemos uma inflação acumulada de 5,93%. Bom, e quais são as expectativas para quem vai reajustar os seus salários, né, agora no próximo período, principalmente quem é da indústria farmacêutica e que terá o seu salário reajustado a partir de 1º de abril? Bom, a expectativa é de que a inflação deva permanecer mais ou menos nessa casa, entre 5% e 5,5%, provavelmente não deve ultrapassar esse percentual. Mas aí vocês vão me perguntar, bom, mas por que o percentual é tão baixo quando no nosso cotidiano
no dia a dia, quando se vai ao supermercado, se pega transporte, se paga aluguel, os preços estão sendo reajustados muito acima desse valor que é a média, né? Bom, o certo é que desde a metade do ano passado a inflação começou a perder um pouco seu ritmo, está perdendo fôlego, né? Os preços estão sendo reajustados, mas estão sendo reajustados numa, vamos dizer, numa intensidade menor. Outra coisa é que o índice ele é resultado de uma composição em que entra o item alimentos, habitação, transporte, vestuário, saúde, cultura, comunicação e índice importante, por exemplo, o item importante é a alimentação, que para a maioria de nós é o que, na verdade, consome a maior parte da nossa renda. E ela representa 25% do total do índice. Os outros 75% são dos outros itens, né, que compõem, no caso, essa cesta, né, de produtos e serviços. Então, mesmo com o preço dos alimentos, ou aluguel, por exemplo, que responde mais ou menos em torno de 17%, e transporte, que representa 19%, os reajustes nesses preços, eles são calculados a partir de uma média que é feita de forma ponderada de acordo com o peso. Por isso que o índice da inflação, ele parece muito menor do que é a realidade, né? Para que a gente pudesse alterar isso, nós teríamos que propor mudança na metodologia de cálculo do índice e assegurar que o item de alimentos, por exemplo, assim como habitação e transporte, tem um peso maior dentro do próprio índice. É exatamente isso, Marilene. Muito obrigado pela contribuição para que nós possamos entender mais esses índices que de vez em quando não tem nada a ver com aquilo que a gente paga tanto no supermercado quanto na feira livre. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. O setor farmacêutico realizou uma assembleia na última sexta-feira, dia 10 agora de fevereiro, e aprovou a pauta de reivindicações que será negociada com os patrões. A pauta aprovada pelos trabalhadores contempla a reposição integral da inflação, aumento real de 4%, o PLR equivalente a 2 pisos da categoria, reajuste de 10% nos pisos e reajuste de 10% no Vale Alimentação. Bom, eu estou aqui com a nossa advogada, a doutora Elaine, do escritório Elaine Dávila Coelho Associado, que veio aqui conversar com a gente um pouco sobre as nossas duas convenções coletivas do setor químico e do setor farmacêutico. Doutora Elaine, tudo bem? Tudo bem, Hélio. Elaine, o que você trouxe para a gente aí dos artigos da nossa convenção coletiva para conversar um pouco aqui? Bom, hoje eu trouxe duas cláusulas, uma que fala sobre o trabalho noturno, o adicional noturno, e a outra sobre aquele empregado que está em vias de aposentadoria. A nossa convenção, ela estabelece um adicional para aquele trabalho noturno, que é aquele realizado entre 22 horas de um dia até as 5 da manhã do outro. Nesse caso, a nossa convenção estipula um percentual de 40% sobre a hora diurna para esse empregado. A CLT, ela estipula 20%. Portanto, a nossa convenção, muito mais vantajosa, ela traz simplesmente o dobro do adicional para essa atividade, que, como todos sabem, é uma atividade muito penosa,
o trabalhador que tem somente o trabalho noturno, ele tem um prejuízo da sua saúde, do seu convívio familiar e social. A outra cláusula, Hélio, é sobre aquele empregado que está para se aposentar. E aí a legislação, a CLT, ela não traz nenhuma garantia para esse empregado, porém a nossa convenção coletiva, as nossas convenções coletivas trazem a garantia que se consubstancia no seguinte: o trabalhador que estiver faltando 12 meses para se aposentar, ele tiver 8 anos na empresa, ele, se for mandado embora, a empresa tem que indenizar os 12 meses de salário, com reflexo em férias, fundo de garantia, 13º e tudo mais. Se ele estiver a 24 meses da aposentadoria, mas ele tiver 5 anos na empresa, a empresa vai pagar diretamente ao INSS as contribuições, as 24 contribuições que faltarem para ele se aposentar. Se ele estiver a 12 meses da aposentadoria e estiver 5 anos na empresa, a empresa também tem que recolher as contribuições pelo período ou até ele conseguir um novo emprego. Uma outra questão importante é que quem tem 10 anos de serviço na empresa, quando ele se desligar por motivo de aposentadoria, ele recebe um abono correspondente a um salário nominal. Sem dúvida, um grande avanço em relação ao que temos na legislação. Elaine, eu queria agradecer muito aos esclarecimentos que você deu para a gente aqui e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Hélio. Semana que vem estaremos aqui trazendo mais cláusulas para esclarecimentos. Obrigada. Você continua com a gente aqui. Para finalizar, eu gostaria de agradecer à Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara. No sábado passado agora, eu participei do desfile como presidente de honra da escola, lá do Itaim Paulista, lá da periferia de São Paulo, ao lado de amigos e companheiros aqui do sindicato. Foi um momento de samba e também de reflexão. O enredo da escola resgatou a importância das matas, da nossa floresta amazônica e das ervas em rituais das religiões de matriz africana. Um tema bem pertinente para o momento e que se discute, em que a gente se discute aqui a questão do desmatamento na Amazônia. O descaso com os povos originários, os povos indígenas e o preconceito com as religiões de matriz africana que vivenciamos nos últimos 4 anos. Também gostaria de lembrar, domingo, dia 19, tem o Carnaval do Clube de Campo lá em Arujá. A animação está bem garantida com a participação da banda Abalouca e também da bateria da Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara. A folia começa às 10 da manhã, eu espero você lá. Voltamos com o Sim de Luta TV após o Carnaval. Bom Carnaval a todos, brinque com responsabilidade e respeito, valeu, tamo junto, obrigado.